Oi gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição do Unifev em Pauta, te trazendo as últimas notícias da nossa instituição. O que você vê logo a seguir. Estimular os alunos do curso de Medicina Veterinária à atualização e novos conhecimentos de informações em diversas áreas de importância para a comunidade acadêmica, além de debates e conscientização da relevância dos assuntos veterinários, foram alguns dos objetivos do 6º Encontro de Medicina Veterinária da Unifev, realizado por meio da plataforma Teams. Os encontros foram nos dias 8, 9 e 10 deste mês de setembro. Vamos ver um pouquinho de como foram esses dias de evento. Pessoal, eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a Ednews, que vai estar apresentando hoje para a gente a palestra intitulada Como as emoções humanas podem adoecer ou curar os animais, tá? A Ednews é graduada em Medicina Veterinária pela Universidade de Marília, fez mestrado em Clínica Veterinária pela Universidade Estadual Paulista, a Unesp, de Botucatu, pós-graduação em Homeopatia Veterinária, pós-graduação em Medicina Felina, pós-graduação em Andamento em Terapia Vibracional Quântica, curso de formação avançado em Medicina Veterinária Sistêmica no Brasil e no exterior, e hoje atua profissionalmente como terapeuta MPC da família multiespécies. Quando a gente está falando desses animais, a gente vai estar falando dos de estimação, Então, qualquer animal hoje que ele é visto, pode ser de qualquer espécie, mas ele é considerado, como um filho, ele é amado, como um ente querido, A gente vai dizer que ele entra como um animal de estimação, é esse animal que está apto, na verdade, a ter essas alterações que a gente vai estar falando aqui, tá? Hoje, o termo família multiespécie, ele é utilizado, até por isso até a gente usa, Eu uso esse termo terapeuta hoje como da família multiespécie, porque hoje a ligação que o animal tem na família humana é muito grande, esse elo. Tem toda uma explicação por trás disso, mas hoje até o direito, reconhece a família multiespécie. Então, por exemplo, se você tem um cão e um casal que tem esse cão, ele se separa, com quem que vai ficar a guarda desse animal, isso pode ser visto na justiça, Porque existe já esse termo jurídico que é a família multiespécie, de ver a importância que esses animais hoje têm nas nossas vidas por conta desse elo, esse vínculo de amor. Quando a gente for estar falando aqui, de doenças, ou até mesmo de saúde, nós, na medicina tradicional, o nosso modelo de saúde, ele é um modelo ocidental, que veio lá de Descartes, do século lá de trás, que ele exclui os fatores psíquicos e emocionais como causa de doença. E eu estou trazendo isso, porque a própria Organização Mundial de Saúde coloca, que saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental e social, Então, é um conjunto. Só que na hora que a gente vai tratar o paciente, esse modelo que a gente aprende na faculdade, não estou excluindo, isso é importante e a gente não vai excluir isso, mas é para entender, como isso se perdeu. Porque nós fomos orientados a um modelo ocidental, onde a gente vai excluir esses aspectos psíquicos e emocionais, diferente do modelo oriental, Na medicina do Oriente, lá desde o Egito, mas é muito lá de trás, ele já inclui as emoções como causas de doença. Então, nós viemos de uma linha diferente que agora a gente consegue ver a importância de retomar isso, Então, a nossa medicina, ela é cartesiana, Lá de Descartes, do século XVI, onde ele achava que naquela época, tanto as mulheres como os animais não tinham alma, Então, era como se tudo funcionasse como uma máquina, quebrou, conserta,
né? E nessa época, né, a medicina não considerava as emoções, então, como causadoras de doenças. E hoje a gente vai ver, né, que mudou, né? Assim, a gente tem que se abrir para um novo conceito. E aí esse é o último slide, é um slide para a gente entender que a gente vai ter que quebrar paradigmas, né? E eu quero que vocês se abram, né? Porque é um modelo novo, porque a gente vai ter que começar a questionar, que foi o que eu fiz. Eu comecei a questionar algumas coisas, né? Então, se a gente achar que as coisas não mudam, né? A gente vai sempre ficar no mesmo paradigma. Então, por exemplo, se a gente for pegar lá, quando Isaac Newton, né? Que é um físico, matemático, lá em 1665, para eles, naquela época, a luz era uma partícula e que essa partícula, na hora que batia, refletia a luz, né? Então, por que eu estou trazendo isso? Para a gente entender, chegar nas emoções, né? Então, olha lá, naquela época eles achavam que a luz eram partículas que na hora da colisão que se refletia a luz. No século XX, Einstein viu que não era isso, né? A luz, na verdade, ela tinha biofótons, então tinham pacotinhos ali de elétrons, e isso gerava um campo eletromagnético, então já não era por colisão. E depois, no finalzinho, né, do século XX, o Max Planck mudou-se completamente, né? Ainda viu que a luz pode ser partícula e onda, mas isso a gente não vai entrar, mas é a quebra do paradigma. E foi por conta do Planck, que é o pai da física quântica, que nós tivemos toda essa possibilidade de funcionamento digital, nada com cabo, né? O celular, porque existe uma onda de informação, onde a informação pode ser carreada, por exemplo, o celular, o GPS, né, o sinal de Wi-Fi, uma informação pode ser levada sem ter cabos. Então não é só matéria, eu tenho onda, não só partícula, certo? Os encontros foram gratuitos e voltados ao público interno da instituição. E olha, recentemente o reitor da Unifev, professor Dr. Oswaldo Gastaldon, recebeu a visita do escritor Walter Petenel de São José do Rio Preto. Formado em administração pelo Centro Universitário, Petenel tem 6 livros publicados. É palestrante e diretor fundador da Associação Votuporanguense de Escritores. Na visita ao reitor da Unifev, o egresso presenteou com 3 obras de sua autoria: O Voo da Borboleta, de 2005, Gosto de Batom, de 2013 e o magnífico Cafajeste, de 2014. E falou um pouco sobre a sua próxima publicação, intitulada O Herdeiro dos Deuses. Segundo Gastaldon, é sempre um prazer receber ex-alunos que se tornaram grandes profissionais. Bom, vamos então para o intervalo agora, mas não sai daí porque daqui a pouquinho o Unifev em Pauta está de volta com muito mais para você sobre a instituição. E eu fico te esperando, até já! E o Unifev em Pauta já está de volta, seguimos trazendo mais notícias da instituição para você, agora no segundo bloco do programa. E a gente fala de saúde aqui no programa, no Saúde em Pauta. Quem traz pra gente as informações é o professor Ricardo Martins, docente da área da saúde aqui na Unifev. Vamos ver então qual o assunto desta edição. É com você, professor. Olá, ouvintes e telespectadores da TV Unifev, em especial Unifev em Pauta. Hoje vamos abordar um assunto importante que é o Setembro Amarelo. O Setembro Amarelo ele é dedicado à prevenção ao suicídio. A Sociedade Brasileira de Psiquiatria, o Conselho Federal de Medicina e o Centro de Valorização da Vida, o CVV, dedicam todo esse mês a esse grau de informação preventiva. E também é dedicado o dia 10 de setembro como Dia Internacional de Prevenção ao Suicídio. Quais são as causas relacionadas ao suicídio? Normalmente estão relacionadas ao desespero, ao desamparo e à desesperança, que leva a uma solução final da ceifação da vida, o que precisa ser discutido em toda a sociedade.
Existem fatores de risco que podem ajudar principalmente na prevenção e nos primeiros sinais e sintomas que podem ser observados pela família, pelos amigos e pelos grupos sociais. A depressão é o principal fator de risco, responsável por quase 80% dos fatores relacionados ao suicídio. Mas também podem estar relacionados o bullying, os traumas emocionais infantis mal resolvidos e quando na idade adulta podem gerar estopins e gatilhos para o suicídio. Também problemas familiares, problemas conjugais e também problemas relacionados à finança e falências financeiras. É necessário que nesse período haja principalmente a observação de atitudes diferentes, atitudes de agressividade, atitudes de fala, principalmente sobre fracassos pessoais, ou doenças, ou falta de esperança nessa vida que mantém falas continuadas negativas e pouco relacionadas a entusiasmo de vida. Quando o indivíduo está nesse patamar, são sinais claros de que o suicídio pode ser a solução para ele e nós temos que prevenir e encaminhar para os cuidados médicos, psicológicos e psicoafetivos. Mas o mais importante é ouvir, dar ouvido a essas falas e tentar entender o que está acontecendo com a pessoa e fazer os devidos encaminhamentos. O suicídio é possível de ser prevenido. Inclusive, a Organização Mundial de Saúde relata que 90% dos suicídios poderiam ter sido prevenidos mediante ao acolhimento, ao ouvir e dar atenção a todas as falas, principalmente relacionadas à falta de esperança e às angústias que estão afrontando aquele indivíduo. É necessário que entendamos que existem fatores protetivos que precisam ser estimulados na vida dessas pessoas. As boas relações familiares saudáveis são uma delas, trabalhos fixos e produtivos perante a sociedade é outro, e atividades sociais que possam envolver atividades comunitárias fazem parte de uma autoestima que valoriza o indivíduo, e isso realmente pode ser um fator protetivo às tentativas de suicídio. Mas o mais importante é trazermos a fala, o ouvido e as atenções para que o acolhimento social, psicoafetivo e principalmente amoroso a esses pacientes sejam reais e concretos. Que esse mês, Setembro Amarelo, seja um mês de informação, prevenção, mas também de rupturas, de tabus e estigmas que nada ajudam no acolhimento desses pacientes. Um grande abraço e até a próxima, pessoal! Muito obrigada, Ricardo, sempre com informações super bacanas e úteis, né? Bom, e a gente aproveita agora para reforçar sobre um dos cursos oferecidos pela pós-graduação da Unifev. Especialização em enfermagem de urgência e emergência, foca no cuidado de pacientes em situação de emergência, de forma integrada e contínua, estimulando o profissional a pensar criticamente e trabalhar em equipe com eficiência. Para a gente entender mais detalhes então sobre esse assunto, a coordenadora da pós-graduação, Edilene Simioli, nos enviou um vídeo. Vale a pena a gente rever. Olá, tudo bem? Meu nome é Edilene, sou responsável pelos programas de pós-graduação aqui da Unifev e hoje vim falar para vocês um pouquinho sobre um programa que é um clássico aqui já na Unifev, que é o curso de urgência e emergência, enfermagem, urgência e emergência. Esse programa ele tem uma característica muito bacana, que são muitos conteúdos práticos, né, em unidades que efetivamente atuam com urgência e emergência aqui no município de Votuporanga, e o aluno tem a oportunidade de desenvolver toda a sua prática nessas unidades. Além disso, uma parte do conteúdo é ministrado de forma à distância, então ele é um programa híbrido, uma parte presencial e uma parte o aluno pode fazer à distância.
e são realizadas, as aulas são realizadas aos sábados. Ele tem uma proposta de 24 meses. Então, você que hoje atua já, né, como enfermeiro e quer se especializar, essa é uma grande proposta, uma área muito legal, né, de atividades muito específicas, e eu tenho certeza que você irá gostar bastante. Inscreva-se. Obrigada, Edilene. E olha, as inscrições para esse curso e para outros de pós-graduação da Unifev vão até este mês de setembro. Para ter mais informações e para se inscrever, é só acessar unifev.edu.br na aba pós-graduação. E chegou aquele momento aqui no programa de entendermos um pouquinho mais sobre nossa querida língua portuguesa. É o quadro Português São 2 com o professor Paulo Ferrarese. Paulo é docente aqui na Unifev e traz pra gente a seguir informações importantes sobre o nosso português. Então bora ver o assunto de hoje. Oi, bem-vindo ao Espaço Português São 2. Eu sou o professor Paulo Ferrarese e te convido para algumas reflexões acerca da língua portuguesa. A gente trata de um assunto hoje delicado, então eu vou fazer por partes, que é crase, que é o uso de crase. Muitas pessoas têm perguntado a respeito disso e é um assunto vasto, então eu vou tentar fazê-lo por etapas. Acho que as primeiras coisas para as quais eu queria chamar a atenção é o seguinte. Primeiro, crase significa fusão. Fusão do quê? De duas vogais que são idênticas. Quando acontece de duas vogais idênticas se encontrarem, ocorre uma fusão e a esse processo nós chamamos de crase. Normalmente essas vogais, uma delas é uma preposição e a outra é um artigo feminino, tá? Então normalmente trata-se de uma preposição a mais um artigo feminino a. Os dois se encontram, e aí para que eu não repita, para que eu não diga, por exemplo, a família foi a passeata, duas vezes o a, eu uso um sinal gráfico para indicar que ali ocorreu um fenômeno chamado de crase. Esse acento nós chamamos de acento grave. Então atenção, isso aqui, ó, que normalmente as pessoas têm o hábito de chamar de crase, isso não é uma crase, isso é um acento grave e ele indica que ali existe a presença de uma crase. Então a primeira coisa que tem que ficar clara é que a crase em si, ela é um fenômeno sem corpo, ela não tem uma manifestação corpórea propriamente dita, ela é um fenômeno, crase é um fenômeno, primeira coisa. E o que vocês veem aqui não é outra coisa que não um acento grave que indica que ali ocorreu uma crase, mas a crase em si a gente não consegue ver. Ela é só a manifestação da fusão desse artigo com essa preposição. Tudo bem? Então essa é a primeira coisa. Crase não tem corpo físico, né? Ela é representada pelo acento grave. Esse acento chama acento grave, tá bom? Então vamos pegar algumas das principais regras. Olha aqui. Às 3 horas faremos o pronunciamento. Vamos ver o que tem em comum nesses exemplos. Às 3 horas faremos o pronunciamento. Viram que eu usei um sinal indicativo aqui? Para indicar o quê? As horas. Outro. A partida de futebol terá início às 17 horas. A partida de futebol, início às 17 horas. E ela esteve aqui às 8 horas, mas não encontrou você. Nos 3 casos, notem que a semelhança entre elas é o uso das horas. Então, dedução. Quando vocês estiverem diante de horas, tem que ser hora precisa. 3 horas, 17 horas, 8 horas. Quando for hora precisa, você vai usar o sinal indicativo de crase para poder marcar as horas. E notem nos 3 exemplos que eu grafei a palavra horas, eu escrevi a palavra horas, eu não abreviei. Daqui a pouco eu vou te mostrar como que eu faria no caso se eu quisesse abreviar a palavra horas. Mas o que me interessa agora nesse momento é que se entenda que diante de horas eu preciso usar o sinal indicativo de crase. Tá? Regra número 1 que a gente está usando aí. Prestem atenção, ó. Ela estava esperando desde as 10 horas. O que aconteceu agora?
Você vai falar, mas não está diante de horas aqui também? Por que você não usou o sinal indicativo de crase se está diante de horas também nesse caso? Porque eu já tinha uma preposição antes. Tá vendo que eu sublinhei? Desde as 10 horas. O que nós combinamos que é a crase? Não é a fusão de uma preposição mais um artigo? Não é? Então, se eu já tenho uma preposição aqui, eu não posso ter outra preposição aqui. Então, vamos montar a regra da seguinte maneira. Diante de horas, eu coloco o sinal indicativo de crase, desde que não haja uma outra preposição. Tudo bem? De novo? Eu coloco o sinal indicativo de crase diante de horas, desde que não haja, antes das horas, uma outra preposição, como aconteceu aqui, ó. Tá? Então, aqui eu não posso usar o sinal indicativo de crase. E notaram que eu abreviei 10H, Hzinho, H minúsculo? É assim que eu abrevio horas. Tá vendo esse ponto aqui? É ponto final. Isso não é um ponto de horas, por exemplo. Então, quando você quiser abreviar a palavra horas, você vai usar o H minúsculo sem sinal de pontuação, sem nenhum sinal de pontuação. Ah, isso não é horas, não deveria ser HS? Não existe essa abreviatura. Para indicação de horas é só o H minúsculo, tá? Sem pontuação, sem absolutamente nada. Marcaram o encontro para as 20 horas. Mesma coisa, preposição, então eu não vou usar o sinal indicativo. Usei o Hzinho de novo, tá? O H minúsculo. Ele poderá entrar apenas após as 16 horas. O após é elemento prepositivo também, eu não posso usar o sinal indicativo de horas. E o H minúsculo. Esse ponto aqui é ponto final, não é um ponto que esteja ligado ao H de horas. Tá bem? E os dois últimos exemplos. Chegarei ao cinema até as 20 horas. Aí você vai falar, nossa, mas você colocou a mesma duas vezes. Chegarei ao cinema até as 20 horas. Um eu coloquei sem, o outro com. Qual que é a regra? Diante da palavra até é facultativo o uso da crase. Eu posso usar se eu quiser, se eu não quiser, eu não preciso usar. De novo, diante da palavra até é facultativo o uso da crase. Eu posso usar ou posso não usar, dependendo do meu gosto. Pede-se só que haja um padrão. Se repetiu no teu texto duas vezes o até, ou você coloca nos dois, ou você tira dos dois, né? O que não pode é colocar em um e não colocar no outro. Então, toda vez que eu tiver o até, eu posso optar por colocar ou não colocar, mais ou menos. Quer ver? Vamos pensar assim, ó. Se eu dissesse para vocês, amou até a morte, e dissesse para vocês, amou até a morte, um com, um sem. O sentido das duas orações é o mesmo? Pensa, vamos pensar juntos. É diferente. Então, nesse caso aqui, eu estou lidando com a relação de ambiguidade, com duplo sentido. Notem que o até agora não é uma questão de escolha, colocar ou não colocar, dependendo do meu gosto. Depende do sentido que eu quero dar à frase. Na primeira, quando eu digo amou até a morte, eu estou dizendo que a pessoa amou tanto que ela amou inclusive a morte. Até a morte foi amada por ela. Ao passo que no de baixo, quando eu digo amou até a morte com sinal indicativo de crase, eu estou dizendo que a pessoa amou até o momento em que morreu. Até o dia em que ela morreu, ela amou tudo e a todos. Então, amou até a morte, no sentido de inclusive, ou amou até o momento em que morreu. Qual que você quer usar? Dependendo da intenção de uso, você vai usar com ou sem sinal indicativo. Quer ver um outro exemplo em que vai acontecer uma coisa semelhante? Quando você diz assim, ó, bateu a porta, com sinal, sem sinal, é a mesma coisa? Não, é diferente. Quando você diz bateu a porta, significa que a pessoa estava no ambiente, vamos imaginar, ela saiu, puxou a porta no sentido de bateu. Ela bateu a porta, ela puxou com força, com violência e a porta bateu. Então ela bateu a porta, sem sinal indicativo, esse primeiro. Quando eu digo que ela bateu a porta, é o toque-toque, né? Ela estava do lado de fora, ela está chamando, então ela bateu a porta. Você vai grafar dessa maneira aqui, ó. Bateu a porta com sinal indicativo. E se eu falar que ela bateu na porta, ainda coloquei uma interrogação aqui, ó. Provavelmente vai significar que houve algum tipo de desentendimento entre a pessoa e a porta e ele partiu para agressão, né? Alguém partiu para agressão. Ele pegou a porta e bateu, catou uma cinta, catou uma chinela e resolveu bater na porta por algum motivo.
compreendam que essa construção aqui, ó, ela é inapropriada para oralidade, a menos que a intenção seja exatamente essa. A pessoa ficou muito brava com a porta por algum motivo e pegou a porta e deu umas chineladas na porta. Aí você vai dizer, bateu na porta, tá bom? É isso. Muito obrigada, Paulo. Tenho certeza que essas informações e dicas foram muito importantes para muita gente. E o Unifev em Pauta vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. A gente já aproveita para te lembrar rapidinho aqui que lá no facebook.com/rádio TV Unifev e em nossa página no YouTube você encontra as últimas edições do programa que já foram ao ar e tem ainda muito mais de todo o conteúdo produzido aqui na TV. Te esperamos por lá também, viu? E mais informações sobre a Unifev você encontra no site unifev.edu.br. Grande beijo, tchau, tchau.